Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora, Ferran Soriano, em uma entrevista exclusiva que ele concedeu ao Globo Esporte. Aqui eu já quero até parabenizar o pessoal lá, a equipe do GE, porque fizeram perguntas muito interessantes, perguntas que eu particularmente faria também para Ferran Soriano. Ele revelou sobre metas do Bahia, ele falou quais são as metas do Bahia, o que é que ele pensa com relação ao Bahia, falou sobre a comparação do ano passado com esse ano, vai falar sobre muitos temas aqui. Eu não vou colocar a entrevista completa, porque é muito grande, mas eu separei 4 temas aqui que eu acho que vocês vão gostar, que eu acho que é bem interessante, porque são algo totalmente direcionados para o Esporte Clube Bahia. Então, é importante que você assista toda com atenção e eu quero repercutir aqui com vocês. E de cara, a única coisa que eu realmente não concordo com o Ferran Soriano é com relação à avaliação feita sobre o trabalho de Rogério Ceni. Eu acho que Rogério Ceni começou o Campeonato Brasileiro muito bem, está terminando o campeonato em queda. E eu espero que essa queda pare a partir do próximo jogo. Porque se a gente for avaliar realmente a temporada inteira, perdeu o Campeonato Baiano, foi desclassificado na Copa do Nordeste para o CRB, então a temporada ela não foi uma temporada de triunfos, não conquistou nenhum título. E para o investimento que o Bahia fez, teria que pelo menos ter conquistado ou uma Copa do Nordeste, ou um Campeonato Baiano, ou pelo menos chegar na final da Copa do Nordeste. Isso não conseguiu, mas o que é que tem ao lado a favor de Rogério Ceni? A classificação do Bahia atual no Campeonato Brasileiro. Ano passado, como ele vai destacar daqui a pouco, o Bahia disputou para não cair, e esse ano o Bahia disputa para uma Libertadores. E aí ele avalia a pressão negativa de uma queda para a segunda divisão com a pressão positiva que é pela disputa de uma Copa Libertadores. Então, assim, mas eu realmente nessa parte da avaliação com o Rogério Ceni não concordei com o Ferran Soriano. Tá? Mas vamos lá, deixa eu colocar para vocês aqui. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, tá? Canal Tom Bahia. Para quem não conhece, eu sou Tom Bahia, dono aqui do canal. Na verdade, o dono do canal é a Nação Tricolor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gosta desse assunto do Bahia, já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo, que aí vai ajudar o YouTube propagar esse vídeo aqui para mais pessoas, vai propagar o nome do Bahia para mais pessoas no YouTube todo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e é isso aí. Ative as notificações também, tá? Bora aqui. CEO do Grupo City banca Ceni no Bahia. Sofisticação e trabalho do mesmo nível de Guardiola. Isso aí me pegou um pouco, eu acho que não é para tanto, mas questão de opinião e avaliação também de trabalho, que é como eu disse, eles estão avaliando mais o trabalho desse momento que o Bahia saiu de uma disputa de queda, de descenso, para uma disputa agora de Libertadores. E o primeiro tópico que eu separei foi justamente isso. Como tem sido a experiência do Grupo City no Brasil? O que já funcionou como planejado neste início de trabalho no Bahia e o que ainda precisa ser aprimorado? Ele diz, até hoje foi muito positivo mesmo. É óbvio que a gente não vai ficar contente até ganhar o campeonato, mas o progresso é evidente. Eu me lembro muito bem do ano passado. A gente estava lutando para não ser rebaixado, foi muito difícil. Pessoalmente, me lembro daquele dia como um dia muito complicado. Eu, no caso Ferran Soriano, estava numa reunião da UEFA em Copenhague. Acordei às 3 horas da manhã para assistir o jogo. Era uma pressão difícil, negativa. Hoje temos outra pressão, mas uma pressão positiva, a pressão de tentar classificar para a Libertadores. O progresso é evidente, mas faz parte de um caminho que acabou de começar. A gente está aqui depois de 18 meses. Se houve alguma surpresa, nem tanto, porque a gente conhece bem o futebol brasileiro, mas dá para constatar a competitividade. O nível do futebol brasileiro é alto. É alto pela intensidade do jogo em comparação com outras ligas do mundo. É alto também porque tem talento. Tudo foi positivo, mas mostra a complexidade e o tamanho do desafio, tá? E aqui depois eu vou pular isso aqui. Vou pular aqui algumas coisas porque já não interessa tanto. Aqui ele fala sobre o que falta para chegar no nível do futebol europeu. Aqui. A gente sabe que o torcedor fica ansioso para o momento em que o Bahia seja dominante, de fato, no futebol brasileiro, tal o City na Inglaterra, por exemplo. Qual o prazo que vocês trabalham para isso? Ano passado, o Bahia brigou para não cair. Em 2024, luta por uma vaga na Libertadores. Ainda assim, está fora da disputa pelo título. O avanço foi no ritmo menor do que o esperado? Aí ele responde: não, não. Avançou o que a gente imaginou ou até mais. O Manchester City foi o melhor clube do mundo e o número de títulos que a gente ganhou é espetacular. Mas lembre-se, são 15 anos. O ano zero do Manchester City foi em 2008
E a gente não ganhou um campeonato nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro e nem no quarto. O Bahia já era grande, um grande clube, é um grande clube, mas nosso movimento começa 18 meses atrás. Depois de 18 meses, passar de um potencial rebaixamento e estar em sétimo, sexto, oitavo na tabela é um progresso maior do que aconteceu em Manchester. Então, estamos no caminho. Obviamente, não posso dizer se vai demorar 3, 4, 5, 6 anos, mas vai chegar. Não tenho dúvidas. É importante também que o crescimento do projeto seja sustentável. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Não adianta crescer muito para depois cair. E eu não tenho dúvidas que estamos no caminho e vai chegar o momento dos títulos. Eu entendo, a torcida é quem manda, o clube é deles. A gente só tem a custódia do clube nessa etapa da história. Eles cobram e está bem, mas o nosso trabalho precisa de frieza, precisa de planejamento, prudência e fazer as coisas passo a passo. Nesse caminho, eu estou mais do que satisfeito de sentar aqui com a pressão. Eu fui ao jogo de ontem e senti a pressão, muito, mas é uma pressão positiva. A gente está sentado numa pressão positiva para classificar para a Libertadores. Já passou a época da pressão negativa de sofrer pelo rebaixamento. Gostei muito disso aí também, tá? Culturalmente no Brasil a pressão muitas vezes é que ele fala do Rogério Ceni, tudo que a gente já viu em outros vídeos, onde ele dá todo o respaldo ao Rogério Ceni, compara com o Guardiola. Aqui ela fala sobre a mão de obra, que aí é mais coisa do futebol brasileiro, sobre gestão de clubes também, isso aqui eu vou pular. Cadê mais? Eu separei aqui. Vamos pular isso aqui também, aqui. E já que estamos aprofundando um pouco mais no Bahia, eu queria que você apresentasse os principais objetivos que vocês têm em curto, médio e longo prazo. Isso aqui é muito interessante. A curto prazo era, claro, a estabilidade. No início da temporada, o que eu pedi para as nossas equipes técnicas no Brasil e na Europa foi construir um elenco com zero risco de rebaixamento. Que delícia participar do Grupo City, né? Equipes técnicas no Brasil e na Europa foi construir um elenco com zero risco de rebaixamento. Zero é impossível, mas com baixo risco. E esse é o objetivo número 1, ter estabilidade. Nesta estabilidade, a gente vai crescer. O primeiro passo é classificar para uma competição regional. No caso, ele quer falar internacional, né? Por causa da língua europeia. E depois vai ser vencer o título. A gente quer ser campeão. Para fazer esse caminho, temos que fazer muitas coisas. Por exemplo, desenvolver muito bem o futebol de base, muito bem na Bahia e no Nordeste e no Brasil. Isso vai requerer investimento em infraestrutura. Muitas coisas estão sendo feitas, mas não são rápidas. Para investir em infraestrutura, precisa de anos. Na base, uma coisa muito simples de dizer, muito difícil de fazer, é que a gente quer jogar bom futebol. A velha história do jogo bonito. No futebol, como na vida, eu acho que há duas estratégias básicas. Uma estratégia de proposta, de propor, de ter a bola, de atacar, de tentar expressar uma arte. A outra mais prática é defender, ficar atrás, procurar transição rápida, ser um time mais sólido, mas menos atrativo. E aí ele diz o seguinte: a nossa aposta claramente é a primeira, sem discussão, no Bahia e em todos os nossos clubes. Por quê? Acreditamos nisso. É o que faz o futebol atrativo. Se todo mundo joga com 10 atrás, se vocês acompanham alguns jogos do Manchester City nos últimos meses, às vezes é meio complicado, porque joga contra alguém que só está atrás. Se todos jogamos assim, o futebol acaba. Então a nossa ideia é ganhar jogando bem. Não queremos ganhar sem jogar bom futebol. Na realidade, a minha experiência é assim. Primeiro joga bem, depois ganha. A proposta é essa. Construir uma equipe que vai ter talento e intensidade. Às vezes a gente confunde questão de garra. Eu escutei muitas vezes falar garra, garra. Garra, o que é garra? Se é intensidade, sim. Se é contra o talento, não. Nosso objetivo não é ter uma equipe que tenha garra, competitividade sem talento. É uma equipe com talento e intensidade. E aqui também a outra que eu separei. Nessa linha do jogo que passa pela base, nesse trabalho de longo prazo que o senhor explicou, de como jogar, vocês têm um funcionário na empresa, um colaborador que talvez seja o maior treinador de todos os tempos, Pep Guardiola. Existe algum plano para um trabalho dele que seja mais descentralizado, que não seja só focado no Manchester City, que de repente a metodologia que ele utiliza possam ser aplicada nos outros 12 clubes? Isso aqui também é muito interessante, viu? Poderia ser. Agora ele está concentrado no Manchester City. Eu acho que vai estar concentrado no Manchester City. Mas esse trabalho já existe. E eu acho que qualquer um de vocês ficaria impressionado de ver como o Bahia já está integrado nos sistemas do grupo. Para eu dar um exemplo do que acontece, um treinador do Bahia
está querendo treinar a defesa adiantada, no caso, pressão direta ao defensor central. Ele vai num sistema, procura como é que se treina isso, tem uma análise técnica e tem um vídeo. Tem um vídeo que mostra como foi treinado no Manchester City ou em qualquer outro lugar. Todos os nossos campos de treinamento têm câmera e tem drones. Então, isso já existe. Eu sentei com o Rogério em Manchester, com um departamento que é muito grande, que faz essa análise, que dá metodologia para ele. Não está na cabeça de um treinador, está no sistema do grupo. Depois, cada treinador aplica do seu jeito. Rapaz, isso aqui é sensacional. Sensacional. É disso que a gente estava falando quando a gente quis entrar no Grupo City, quando a gente quis entrar nesse conglomerado. É uma equipe. Tem câmeras, tem drones em todos os campos. O treinador, ele não precisa diretamente ter uma aula com o Pep Guardiola pessoalmente, porque já tem tudo no sistema. É só ele chegar lá, procura, tem vídeos, tem aulas, tem videoaulas, tem metodologia, tem tudo, tem uma equipe. Bem-vindo ao Grupo City, tá? É isso, nação, vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no